Os enzos naturais estão atacando com fogo aberto, mas os hormonizados estão contra-atacando também. E hoje eu vou reagir a uma nova rage que aconteceu essa semana entre um bodybuilder hormonizado e um bodybuilder enzo natural. Vai ser muito engraçado, é sério, é muito engraçado. Então você não pode perder esse vídeo. Antes de mais nada, então já se inscreve nesse canal agora mesmo, deixa o like, porque isso ajuda demais o canal. Ativa o sininho das notificações se você estiver assistindo o vídeo pelo celular. Se aparecer a opção hypar para você, me ajuda também, dá uma dedada nesse hypar, porque ajuda o vídeo a ser impulsionado para mais pessoas. E não esquece também os cupons de descontos nos parceiros. No site da Max Titânio, o cupom MAX10 Personal Fábio, e no site da Probiótica o cupom é EUPRO Personal Fábio. Na dúvida, os links estão nas descrições e nos comentários abaixo. Valeu, vamos lá. Bom, pessoal, antes de mais nada, então vamos entender o início da rage aqui. Veio esse cidadão Berna Natural, mas eu peço, por favor, não inventa de querer ficar indo no perfil do Insta dele e ficar atacando, tá? Não é o intuito do vídeo, não é esse, tá? Mas aí o Enzo Natural disse: geralmente não são todos que decidem virar usuários de drogas, aí fica difícil acompanhar quem usa, mesmo que treinem errado. As seringas drogas sustentam mais que a Neri. Porra, a gramática do cidadão não me ajuda, né, meu? Tem que aprender a treinar de verdade. Você acha então que quem usa suco, as drogas aí que você fala, não treina de verdade? De onde você tirou isso, rapaz? Mas enfim, esse cara aqui é o PJ Bodybuilder, tá? Ele é um bodybuilder amador, mas que já teve as suas conquistas aí. Então ele resolveu explanar isso. Começou explanando nos stories do Insta dele, que qualquer coisa segue ele lá, PJ Bodybuilder mesmo, né? E é fácil achar. Só que não contente e ficar explanando por stories, ele resolveu abrir uma live para soltar os cachorros, né? Mas antes, vamos ver ele falando aqui essa publicação, antes de mostrar o que ele falou realmente na live. Então fica no vídeo, porque tem muita conversa para rolar. Vamos lá. Isso aqui é o reflexo do que é o fisiculturismo natural nos dias de hoje. Cara, se eu não gosto de paçoca, o que eu faço? Eu não como paçoca. Simples assim. Se eu não gosto de chocolate, o que eu faço? Eu não gosto de chocolate. Também não como chocolate. Se eu não gosto de jiló, eu também não como jiló, e por aí vai. Se você não gosta de fisiculturismo hormonizado, primeira coisa, por que você segue bodybuilders hormonizados? E por que você vai na página de bodybuilders hormonizados atacá-lo gratuitamente? Cara, é uma coisa tão simples. Existem várias personalidades pela internet aí afora que eu abomino, mas ao invés de ficar indo atazanar o cara, eu prefiro simplesmente não seguir e não dar ibope. É a mesma coisa. É a mesma coisa que você vai numa academia e sempre acha que alguma coisa está errada. Você reclama, só enche o saco, só reclama, fala que a academia é uma porcaria, só reclama, mas continua indo, continua pagando. O que os funcionários vão ver? Lá vem o chato. Ele reclama, mas ele continua vindo. Reclama, mas continua vindo. Ou seja, é um chato. Só isso. Parece que é uma pessoa que só reclama. Chega uma hora que não tem como levar essa pessoa a sério, porque só reclama. Enfim, vamos lá. Cara, eu tenho 17 anos de bodybuilding e eu nunca fui na página de um bodybuilder natural atacá-lo gratuitamente. Eu acho o fisiculturismo natural chato, sem graça, e um mínimo senso estético de levar o público a achar legal aquilo lá. Olha, eu tenho que concordar, cara. Olha, eu não tenho nada contra a iniciativa, tá? Eu apoio o bodybuilding natural, mas, cara, a verdade, realmente, eu tenho que concordar com ele. A maioria dos caras, realmente, quando entram no processo de depressão, de apertar a dieta, o shape literalmente some. Quantas vezes eu já vi isso, galera? É um ou outro ali que se destaca, que o pessoal fica até na dúvida, duvido que esse cara é natural. Mas antes, melhor
duvidarem que você seja realmente natural do que você usar os hormônios e pensarem que você nunca treinou na vida, né? Mas é uma grande verdade, assim. O que acontece? O que ele quis dizer aqui, né, ao meu entendimento? Que o nível não é o mesmo, tá? Mas para você não ficar decepcionado com isso, para de esperar que seja o mesmo nível entre o bodybuilding natural e o bodybuilding hormonizado, tudo bem? Mas entendam que na sua essência o bodybuilding sempre foi feito por atletas hormonizados, desde o primeiro Olímpia em 65 até os dias atuais. Depois, recentemente, até muito recentemente, começou a surgir o bodybuilding natural, mas em termos de nível de competição não é mesmo. É um ou outro atleta ali que realmente se destaca, mas vamos continuar para o vídeo não ficar tão longo. Nem por isso eu vou no Instagram desses rapazes que são naturais e se acham os superastros do mundo, superiores a todos. Eu não vou lá e atacar o cara, eu não vou lá falar que o shape dele é uma bosta, que ele de camisa parece que nem treina, que o shape dele é a mesma coisa que o pedreiro aqui da rua, que ele de lado é a mesma coisa que ele de frente. Eu não falo. Por quê? Cara, parecendo o Jorlan. Simplesmente diferente. Eu sigo fazendo o meu trabalho, eu sigo fazendo o que eu acredito, que é o bodybuilding harmonizado. Querendo eu goste de você ou não, o bodybuilding harmonizado é o que tem público, é o que a galera gosta de ver. Ninguém quer ir em um teatro assistir um garoto de 70 quilos parecendo uma tripa seca. Desculpa, ninguém quer. O fisiculturismo natural de alto nível é massa. Você vê uns caras secos. Não é aqueles caras secos, usa clenbuterol, usa D3, T4, né, usa GH que sai rápido do sangue. Isso ninguém fala. Isso é verdade, né? Que no fisiculturismo muito se fala dos hormônios e tudo mais, mas não só os hormônios derivados de testosterona. Muitos usam peptídeos como a insulina, GH e também hormônios tireoidianos para acelerar metabolismo e por aí vai, né? É complicado o negócio aí que ele tá aqui dizendo. Fala, mas eles se acham seres superiores porque eles nunca pegaram uma injeção de testosterona e colocaram para dentro. Que aí, no caso, ele está se referindo à galera mais nova, né? Quando a gente fala de Enzos, tá? Virou uma palavra popular, mesmo que para zoar essa molecada. Mas isso é porque essa molecada não tem o córtex frontal definido, né? Que é o que faz a galera saber pisar no freio, digamos assim, né? Então a galera começa a ter uma mídia e começa a pensar que é o bambambam, começa a achar que é a pica das galáxias e por aí vai. Isso é verdade, cara. Pô, tá chato esses moleques, sabe? Vive a sua iniciativa, para de encher o saco. Mas esse garoto, pra mim, foi o reflexo máximo do que é hoje fisiculturismo natural. Garotos arrogantes, extremamente se achando maiores que tudo. Na cabeça deles, eles são superiores geneticamente, são todos astros do bodybuilding, que ninguém conhece, e seguem nessa maneira. Isso me dá dó. Sabe por quê? Porque 90% desses meninos natural que fica falando merda na internet, falando merda, por exemplo, pra mim e pra outros caras que eu sei, é um bando de frouxo, porque na minha frente abaixa a cabeça, como já aconteceu no Ironberg, como já aconteceu na Dark House, como já aconteceu em vários lugares, que esses bunda frouxa, bunda murcha, eles olham pra gente e abaixam a cabeça. Cara, isso é um baita numa verdade, porque de vez em quando até eu, que não sou um grande influenciador, longe disso, estou na luta e tudo mais, às vezes eu tenho que me deparar com certos comentários, mas a hora que eu vejo o perfil, a maioria é isso aí que ele tá falando. Moleques que não tem menos de 19 anos de idade, não tem o córtex frontal desenvolvido e atrás do celular vira um super-homem, vira um super-macho, não sei o que, chama de um monte de coisa, mas e aí, a hora que aparece de frente, e aí? Aquele comentário lá que você falou pra mim, tá ligado? Aquele cara lá, aquele personal Fábio Vilas Boas, que você xingou, você falou que é um babaca, que não sei o que, aí baixa a cabeça, né? Mas atrás do celular é todo um bando de machão. Parecendo uns grilos, dessa finura. Com uma camisa oversize, tipo, pra piorar, mete uma camisa oversize. Eu nunca ataquei um natural de graça, mas eu já fui atacado por atletas naturais. Camisa oversize, as camisas largas pra parecer que o shape é gigante e tudo mais, mas você vê que por dentro da manga é um dedinho assim que sai. Naturais várias vezes, agora encheu o saco. Se você é natural e se acha superior, eu quero que você se foda. É bem de boa de falar. De verdade.
E se você achar ruim, me encontre em uma feira do Arnold e a gente conversa pessoalmente, porque é assim que homem resolve seus problemas. Bom, deu pra entender. Como que tudo começou? Por causa de um comentário de um Enzo que acha que é o Bambambam Bam Bam, e acho que sabe arrumar briga na internet. Mas continuando a explanação aqui, o PJ Bodybuilder agora vai soltar os cachorros. Vai baixar o espírito do Jorlan nele e olha só o que ele vai falar. É uma parte um pouco mais longa, tudo bem? Mas assiste até o final porque vale a pena, sim. Eu vou fazer as minhas observações em cima. Vamos lá. E aí, povo? Pô, e aí? Eu decidi dar uma escaralhada em live agora. Ó, já começou bom. Porra, comecei a... Falei, mano, quer saber? Eu tô aqui trampando na minha consultoria, atualizando meus alunos. Enquanto eu vou atualizando meus alunos, eu vou aqui aloprando Enzo Natural. Sério mesmo. Vou jogar uma real, mano. Jogar uma real, porque ninguém mais tá suportando esses moleque. Na moral, meu irmão. Quando eu tinha 15 anos de idade, sabe por que eu tava preocupado com 15 anos de idade, meu? Sabe qual é? Sabe mesmo? Vou te falar com o que eu estava preocupado com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade eu estava preocupado em dar uma cruzada. Essa era a minha preocupação com 15 anos de idade. Mano. Agora não. Agora a molecada... Vocês entenderam o que ele quis dizer, né? É natural, não. Pô, sou natural, meu irmão. Nossa, bora vídeo harmonizado e coisa de... droga. Tá um saco isso, cara, realmente. chega a ser engraçado, sabe? Aqueles caras. Ele parece aquele tipo Jorlan, aquele cara mal-humorado, mas que mesmo mal-humorado é engraçado, assim. Mas enfim. E é isso que deu o hype, né? Porque chega a ser engraçado mesmo, né? Aquele velho mal-humorado engraçado. Mas enfim, o que ele falou no início. Se você não gosta de um determinado programa de televisão, não assiste. Eu, por exemplo, detesto Rede Globo. Eu não lembro qual foi a última vez que eu assisti qualquer tipo de programação daquela porcaria daquele canal maldito. Eu simplesmente não assisto, tá? Tenho minhas críticas, eu acho que eles são tendenciosos e por aí vai, tá? Mas não é o caso aqui. Eu simplesmente não assisto. Já teve academia que eu fui, não gostei do atendimento, não gostei dos aparelhos, não gostei da academia, simplesmente não voltei mais, ao invés de ficar xingando. Para eu ter que explanar publicamente só se acontecer algo realmente muito absurdo mesmo. Muito absurdo mesmo, assim, sabe? Muito complicado, uma falta de respeito absurda, assim. Só isso pra me tirar do sério de verdade. Mas é isso, entendeu? Meu, se você não gosta de um determinado programa de televisão, não assiste. Se você não gosta de um determinado tipo de comida, não come. Se você não gosta de um tipo de bebida, não bebe. Eu não bebo álcool, então eu simplesmente não bebo. Não fico fazendo conteúdo falando que cerveja é porcaria, tal marca é porcaria. Não bebe essa porcaria. Eu não bebo. Tem quem goste, enfim, eu respeito. Mas não enche o saco. E é isso que essa galera tá fazendo, esses Enzos. Os caras ficam indo em perfil de gente hormonizada e ficam chamando os caras de drogado. Pessoal, na boa. Pessoal, os Enzos... bodybuilders naturais, eles se esquecem que o bodybuilding, na sua essência, é feito inicialmente por atletas hormonizados. Sempre foi, desde o Mr. Olympia, o primeiro Mr. Olympia em 65, até hoje, depois que surgiu a corrente natural. Tudo bem? Mas não é para ficar competindo. Eles querem mostrar para o mundo, quando surgiu, né, eles queriam mostrar para o mundo que é possível ter um shape bacana sem o uso de hormônios. Mas o nível de competição realmente desce demais. Na hora de fazer uma depressão, cai muito a qualidade do shape. E até para recuperar depois é complicado, porque os níveis de testosterona baixam demais. Então tem que fazer quase que como se fosse uma TPC para recuperar os níveis de hormônios adequados, tá? Porque a testosterona cai demais. Vamos continuar aqui. Um moleque com 15 anos ir lá e, falar, meu irmão, tá na hora de eu perder a virgindade. Não. Ele vai no Instagram dos outros encher o saco agora. Saco? Tem base essa porra dessa geração, mano? Tem base, velho, essa geração bunda que tá virando? Realmente não tem. De bodybuilding que eu tenho são 17 anos. Aí um moleque de 15 vem encher o meu saco. Cara, é igual você, que é um professor de academia experiente, com
16, 17 anos de experiência com academia, em sala, com personal e por aí vai, vem um Enzo de 15, 16 anos que estava nascendo enquanto você estava começando a sua carreira. Eu falo isso porque eu passei por uma experiência dessa recentemente. Um moleque, a idade que ele tinha é o meu tempo de carreira, veio querer enfiar na goela abaixo que eu estava errado de falar o que eu estava falando para ensinar ele a fazer um exercício certo, porque ele leu meta-análise falando que era aquilo. E o nego parece uma bailarina fazendo agachamento. Putz. Pô, hoje eu consigo entender o Jorlan, velho. Hoje eu entendo o Jorlan, mano. Sabe quando o Jorlan dava as rages dele nas lives e falava? Hoje eu entendo, meu irmão. Baixou o espírito de Jorlan nele. Quando eu tava competindo a primeira vez, o moleque tava no saco do pai dele, mano. Ele quer cagar a regra, mano. Tem lógica uma porra dessa? Não tem, não tem. Não tem lógica. Não tem mesmo. Não tem. Tem mesmo. Os moleques estão preocupados hoje em dia em enfiar uma tanguinha no rabo com 15, 16 anos, aí enfia lá a tanguinha no rabo com 15, 16 anos, pinta protão no corpo e vai pra team. Ah, eu estou na team, gente. Vou competir na team. Puramente para buscar popularidade. Só isso. Eles querem ser popular. Eles querem as menininhas pagando pau, tudo mais. Eu sei que essa idade começa o estirão de hormônios e tudo mais. Eles querem agradar a mulherada, mas, cara, pelo amor de Deus, não significa que o diamante, digamos assim, desculpa a metáfora que eu vou usar, mas não significa que esse diamante não pode ser lapidado, entendeu? O problema é que muitas vezes certos pais não fazem isso e acham, tá em desenvolvimento e tal, e o moleque sendo um babaca com todo mundo, sendo insuportável, causando briga, desrespeitando o professor na escola, desrespeitando o professor na academia, desrespeitando o funcionário, por... Mas que o pai acha que não, é normal, ele tá em desenvolvimento, tá aprendendo. Pô. Foda-se, ninguém liga pra porra da categoria Team, mano. A Team só serve pra dar volume em atleta. A Team só serve pra angariar inscrição pro campeonato. Eu gostaria de ver qual que é a sua opinião aí embaixo. Coloquem com toda sinceridade, fica à vontade. Eu gostaria de ler seus comentários. O que vocês acham realmente de novas categorias? Eu não sou contra novas categorias sendo criadas, tudo mais, e tudo bem, mas realmente algumas categorias não tem sentido, realmente. Sabe, algumas categorias que são criadas não tem sentido, são simplesmente para angariar inscrição e dinheiro para a federação, só isso. Eu não sou contra a iniciação de jovens no esporte e tudo mais, mas, cara, muitas vezes quando se vê o resultado dessa experiência sendo pífio, vale mesmo a pena continuar investindo nisso? Colocando a vida e a saúde desses atletas adolescentes em risco, submetendo eles a restrição tão grande logo no início? Vale mesmo a pena? Será que vale? Eu acho que não vale. Eu, sinceramente, eu não faria. Sinceramente, tá? Essa é a minha opinião. Não vou ficar em cima do muro, não. Só pra isso serve a Team. Nada, velho. A Team só serve pra dar dinheiro pra Muscle Contest, porque ninguém assiste aquela merda. Vamos ser sinceros. Eu vou ver uma porra do moleque parecendo uma lagartixa no palco, se contorcendo igual uma barata pisada. Eu não vou, mano. Não tem como. Porra, os moleques de 15 anos não sabem nem posar direito. Realmente. Tá aprendendo, ok, tudo bem, tudo tem um começo, mas em termos de pose, realmente, sabe, se treme inteiro para posar, por mais que treine, mas não é. Em termos de, sim, beleza de ver, não é bonito. Eu já vi, sabe? Eu comentei um tempo atrás aí que um campeonato que eu fui em São Paulo, uns anos atrás, 2018, era um campeonato paulista, e criaram lá uma categoria Games Classic. Uma categoria sem pé nem cabeça que falavam eles que queriam fazer isso de projeto para colocar o bodybuilding nos Jogos Olímpicos e tudo mais, mas, meu, era cada lagartixa que não dava, velho. Mas o cara que ganhou era harmonizado. Experimenta dar uma chinelada de leve numa barata e repara como que a barata se mexe.
fica assim, dá aquelas tremeliquinho. É a mesma porra desses moleque natural. No palco, posando. Se esfrega todo, se faz uma força de... Falta dar uma cagada no palco. Mas não sai um músculo. As costas tá mais lisa que, porra, minha testa aqui, ó. Mais minha testa. Realmente. Porra, do time. É um shape mais liso que o outro. Porra, dá um tempo, mano. Na moral, como é que pode? Porra, a gente treina, 1000 anos treinando, fazendo dieta, ganha 30 mil campeonatos. Meu irmão, já ganhei Olímpia, porra, top 3 em Arnold, tricampeão regional, e os caralho, pra vir um Zé Bundinha de 15 anos falando merda, meu compadre. Tem base. Porque um moleque desse, se ele me vê na casa, sabe o que eu... Cara, a verdade é essa. Realmente, o PJ tem razão. Tem uns moleques desses que é ensinar padre a rezar missa. É brincadeira. O cara nunca competiu na vida e tudo mais, tá lá todo empolgado, porque vai atrair mídia, já tá atraindo, já tá popularzão, que não sei o que. Aí os caras ficam vendo um cara experiente que acha, é porque ele não passa direito, não sei o que, mas na verdade muitas vezes o cara só tá replicando aquilo que ele ouve os outros comentando, né? Não tem uma opinião formada. Eu falo, porque na academia que eu treino, tem uns moleques de 15 anos treinando. Todos os moleques de 15 anos treinando. Toda academia tem. 14, 15 anos, os moleques têm medo até de olhar pra gente, mano. Os meninos passam reto assim, ó. Eles te veem, eles passam reto. Se você tá no aparelho que ele quer usar, ele vai pra outro. Os moleques de 15 anos, se não for um psicopata do jiu-jitsu, ou do ADCC, ou de alguma coisa, o moleque nem confiança tem, mano. Mas ele tem confiança de estar na internet falando merda pra alguém que é o triplo do tamanho dele, velho. Meu irmão, a internet deu poder pra essa molecada bunda, que passa com a cabeça baixada na rua pra você, te xingar, velho. E aí faz o quê? A porra dos moleque natural de que, ó, o Mundo Marombeiro entrou. Mundo Marombeiro, faz a porra do corte e manda nesse canal. Falando assim, ó, ninguém liga pra bodybuilding natural. Porra, bagulho chato da porra. Só bodybuilding natural hoje só serviu pra esses insetos vir no nosso Instagram, dos caras que hormoniza, ficar xingando a gente, mais nada, mano. Porra, 1000 anos, eu nunca fui no perfil do moleque natural, numa foto dele, comentar assim, tu tá parecendo um grilo de pijama, meu irmão. Eu nunca fiz uma porra dessa, meu. Bom, pessoal, acho que o vídeo já tá no tamanho suficiente, mas recapitulando, o que tá rolando mesmo essa rage, né? É um desabafo e eu compartilho desse desabafo porque muitas vezes esses moleques não têm o que fazer realmente e ficam lá incomodando um cara que é bodybuilder natural, que escolheu usar o hormônio, e isso não faz dele um criminoso, não faz dele um drogado, ao contrário que muitos falam por aí. E eu digo mais ainda, eu já falei isso na transmissão da semana passada e tudo mais, né? No caso do Gregório Gletset e o Jaime de la Madrid, porque o que eu vejo muitas vezes nessas tretas? Uma galera natural, ou que se diz natural, agindo como se fosse um militante vegano. Sabe, militante vegano que quando vê você quieto na churrascaria, comendo sua carne em paz com a sua família, entra lá e começa a falar, seus assassinos, olha só quantos bichos vocês estão comendo, credo, para com isso, seus assassinos, não sei o que, e fica tentando impor o veganismo. Meu, você quer ser vegano? Seja vegano, tá? Da mesma forma, lembra que no começo falei, a gente comentou sobre isso, sobre se você não gosta de um determinado alimento, não coma esse determinado alimento. Se você não gosta de uma determinada bebida, não beba essa determinada bebida. Se você não gosta de uma determinada marca de suplemento, não use essa marca de suplemento. Da mesma forma que se você não gosta de comer carne, não coma carne, mas também não enche o saco. Vai lá, faz sua dietinha veganinha, tranquila, assume, né? Mas só falo pra você, se você quer entrar nessa dieta de vegano, seja inteligente também, porque não é algo tão simples assim, mas isso é um assunto para outro vídeo, tudo bem? Faça a sua escolha e não enche o saco, beleza, pessoal? É isso. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações e não esquece de botar o dedo no Hypar, porque isso ajuda pra caramba. Também não esquece os cupons de desconto nos parceiros. Na Max Titânio o cupom é Max10 Personal Fábio para 10% de desconto, e na Probiótica o cupom é Eu Pro Personal Fábio
para 15% de desconto, né? Aliás, por falar nisso, eu quero agradecer demais por quem tem usado os cupons. Eu tô vendo no aplicativo aí muita gente usando, tem uma crescida absurda. Então, eu tô quebrando metas muito legais de ver, que vai me ajudar imensamente com um projeto que eu coloquei na minha cabeça. Bacana? Mas é segredo, porque prefiro não ficar queimando a largada, tudo bem? Mas vocês vão ver no final do ano, eu vou falar a respeito disso, o que eu vou estar fazendo com essa grana arrecadada, tudo bem? Enfim, muito obrigado por assistir o vídeo. Não esquece de ver os vídeos recomendados na tela final para continuar na sua jornada. Um forte abraço, bons treinos também, e a gente se vê no próximo vídeo.